A escola bíblica dominical, ela precisa ter a sua essência discipuladora. Não pode só ficar naquela ideia de professor que é transmitir conhecimento. Por isso que as nossas escolas sofrem, dominical sofrem, porque os professores só querem transmitir conhecimento, mas não querem transmitir vida. Escola bíblica dominical, ela deve transmitir vida. O professor da escola bíblica, ele não pode transmitir apenas conhecimento, ele precisa transmitir vida, ele precisa inspirar vidas, ele precisa encorajar pessoas. E como encorajar? Mediante a palavra de Deus. Lá em Josué capítulo 1, olha como que Deus encorajou Josué. Ele precisava de encorajamento. E o desânimo, quando conversava com o pastor aqui ontem, ele dizia exatamente isso. Quantos crentes desanimados com a escola bíblica dominical, e não é em uma ou duas cidades, não, o Brasil inteiro. E tem pastor defendendo a tese que essa modalidade está inadequada. Inadequada não. Nós temos que olhar também do ponto de vista de batalha espiritual. Na escola bíblica, a sua finalidade qual é? O seu propósito maior qual é? Estudar a palavra, conhecer a palavra. E se nós começarmos a abraçar a ideia, mas ninguém quer, então tem que fechar, tem que paralisar, tem que parar. Irmãos, nós estamos fechando ali as portas para a consolidação, estamos fechando as portas para firmar as estacas dos irmãos. Então há poder no sangue de Jesus Cristo. Não sei quantos alunos tem lá na tua igreja ou na igreja onde você congrega. A escola bíblica pode ressuscitar. A escola bíblica pode passar por um avivamento, por um reavivamento. Pode. Caminhando. Além das ministrações das aulas, professor tem que atuar como facilitador da aprendizagem e como conselheiro. Paixão pelas almas, preparo espiritual, preparo bíblico teológico, facilidade de relacionamentos. Amados, professor da escola bíblica não pode ser engessado, ele tem que amar pessoas, tem que gostar de pessoas, tem que ter paixão pelas almas. Professor tem que ter alma discipuladora, tem que telefonar. O discípulo não tem compromisso de pelo menos telefonar o discipulador para o discípulo? Por que o professor da escola bíblica não tem um catálogo de telefone de sua classe, de seus alunos, e telefona para eles? Por quê? Tem que ter alma discipuladora. Imagina, irmão, você que está aqui me ouvindo, é professor da escola bíblica, comece a catalogar os telefones da sua classe, se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é idoso, se é homem, se é mulher, não sei, você sabe quem são os alunos, você conhece, telefona para eles. E hoje tem Zap, se não quer incomodar de telefonar, ou de falar diretamente com a pessoa, porque ela pode estar ocupada, tem ali a mensagem que você pode mandar, ou áudio, ou mensagem escrita, enfim, temos algumas facilidades que a gente não quer usar. Isso significa o quê? Que nós temos uma ferramenta ótima para conversar, para incentivar, para nos comunicar, e continuamos engessados. E outra, não apenas telefone, mas chegou domingo à noite, vê aquele aluno que não veio de manhã, vai lá atrás dele. Se são 2 professores numa classe, combina para ir lá, olha, sentimos sua falta hoje, queremos ter você domingo que vem na igreja. O professor precisa ter a alma discipuladora. Se o professor da escola bíblica tiver alma discipuladora, a escola bíblica vai crescer, vai avançar, e o reino de Deus será exaltado e estabelecido em nossa cidade. Para crescer é preciso preparar o ambiente da escola bíblica. E para crescer é preciso mudar a mentalidade. Para crescer é preciso uma visão de crescimento da igreja. Lembrando que a evangelização e o discipulado é você ampliar a tenda. Firmar as estacas é você investir na escola bíblica dominical. Temos aqui uma reflexão na página 53. É a escola bíblica dominical na igreja ou a igreja toda na escola bíblica dominical?
O avivamento vem pela palavra ou pela criação de eventos? A liderança da igreja não pode se conformar em ver a escola dominical com poucos alunos. A liderança também não pode se conformar em ter os novos convertidos fora da escola bíblica dominical. E caminhando aqui tem 3 pontinhos para a gente orar. Uma visão, o crescimento saudável da igreja. Precisamos ter a visão de que o crescimento saudável da igreja passa pela evangelização, discipulado e ensino sistemático das Escrituras. A expansão não pode se divorciar da consolidação. Cada crente salvo deveria ter essa consciência. É um sonho possível. Toda a igreja abraçando o discipulado, toda a igreja na escola bíblica dominical. Uma visão que contempla o discipulado, fala de expansão, ampliar a tenda. Uma visão que contempla a escola bíblica dominical é a consolidação, é firmar as estacas. Um outro alerta importante: uma igreja que só investe na escola bíblica dominical, não se importando com o discipulado ao longo do tempo, sofrerá estagnação, seguida de esvaziamento das classes. Uma igreja, ela será missional quando cada crente entender que precisa ganhar almas e fazer discípulos. Uma igreja será avivada quando cada crente compreender que precisa estudar a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Uma igreja será relevante quando conseguimos consolidar a fé das pessoas que ganhamos para Jesus. Pode ler comigo a última frase aí, o último parágrafo. Pode ficar em pé. A escola bíblica dominical não é um projeto falido, como alguns pastores e líderes vêm divulgando pelo Brasil. Se a nossa EBD abraçar o discipulado, certamente será revitalizada e multiplicada. É a escola bíblica abraçar a doutrina do discipulado. Levante a mão ao céu, oremos. Pai querido, Deus eterno, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Nós oramos nessa manhã, Senhor, pelo avanço do discipulado nas igrejas onde congregamos, pelo avanço do discipulado nesse estado e em todos os estados do Brasil. Abençoe o avanço do discipulado em todo o mundo. Senhor, abençoe a escola bíblica dominical em nossas igrejas. Que as portas sejam reabertas. Senhor, ressuscita as escolas bíblicas dominicais. Ressuscita o estudo bíblico, o estudo doutrinário em nossas igrejas, Senhor. Ressuscita as palestras bíblicas, Senhor. Ressuscita, renova, restaura. Senhor Deus, abençoe-nos nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que as obras das trevas sejam repreendidas. Senhor, nessa batalha espiritual, que a vitória seja da Tua igreja, Senhor. Que a vitória seja da Tua igreja, Senhor. Que a escola bíblica cresça poderosamente segundo a Tua palavra.